Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a uma divulgação sobre cultura racional, universo e desencanto, para que toda a humanidade venha a se reconhecer a si mesmo e sair da classe de descida, porque o perigo está aí. Muitos, por não desconhecer, estão levando a vida aí pensando, imaginando, e essa fase já terminou, a fase do pensamento. Uma câmera invertida aqui, tentei olhar para. Então, pessoal, temos que ficar atento aí. Até os que estão estudando também não podem descuidar, né? Tem que sempre estar na obediência, na persistência, na leitura, ler e reler. Não relaxar em momento algum, não perder tempo, porque está mais do que provado. Para quem já se conhece, né, sabe dessa situação, é, de não descer de categoria, né? Porque a fase do animal racional acabou em 1935. Literalmente, não vai existir mais animal racional. E o pensador perdeu o direito de viver, né? Porque a fase muda, a natureza muda de fase. Estamos na fase da era do aparelho, a fase de aparelho racional. E para desenvolver essa terceira máquina na cabeça é só com a energia da origem do habitante. É o habitante que está preso aí, né? Iludido, encantado neste mundo aqui, né? Que é um mundo de vida provisória. E tudo que foi gerado, formado, todo tipo de vida que existe, a pedra tem vida, as plantas têm vida, pensam e falam, né? A água tem vida, a água também pensa e fala, mas cada um fala na sua categoria. Não é que a gente está falando assim, fala assim, pô, esse cara tá ficando louco, tá falando que tudo fala. Nós falamos, o animal racional se comunica um com o outro na nossa categoria. Os animais, por exemplo, o galo lá, ó, tá nesse banho aí, o galo, eles pensam e se comunicam na categoria deles, do jeito deles. É isso que eu estou dizendo, porque o mestre que diz isso, está escrito no livro. Tudo que tem vida aqui pensa e fala, né? As pedras também falam, pensam, cada um na sua categoria. Os vegetais pensam e falam, cada um na sua categoria. Muito bem, tem gente que tem dom aí, fala com as plantas. Tem gente que tem dom, fala com os animais, com os pássaros. E tem gente que tem essa mediunidade aí aqui do chão de baixo, né? Mediunidade aqui abaixo do sol, né? Agora, por que essa categoria assim? Porque uns tantos, por desobedecer uma ordem e a vontade de permanecer numa parte que não estava pronta para o progresso, gerou essa formação desse segundo mundo aí, deu a existência desse segundo mundo em deformação. Porque tudo que está aqui, tudo que nasce aqui, tudo que cresce aqui está em deformação porque está conectado nessas duas energias do chão. Tá? E como aquela planície, tudo virou água, e a água virou um líquido, e essa água gerou vida em tudo que é lugar, né? É um pingo de água. É um pingo de água mágica, né? Então vai fazendo aí as suas reproduções. Mas ela está no progresso dela, porque ela tem que minguar para ela voltar a ser pura de novo, porque ela era no estado de puro e devido a uma persistência de uns tantos, ela veio se ficar impura. E nessa impureza ela se dividiu em duas elétrica e magnética. Então são vírus racionais contaminados aí, fluidos, né, bem dizer assim, contaminados, porque o mundo aqui tudo é fluídico, fluido de várias coisas, tudo é fluídico. E tudo está contaminado. Por quê? Contaminado porque saiu da pureza e nessa descida transformou nesse mundo. Então foi dividido aí as virtudes daqueles tantos que se extinguiram
em cima da água, então foram virtudes para tudo que é lugar, e virtudes geram vidas. São os vírus artistas, né? Os organizadores, né? Que organiza esse segundo mundo provisório. Então, criou-se aí em 7 partes, aí criou-se esse mundo provisório aqui, um campo elétrico magnético, porque tudo aqui é energia eletromagnética. Às vezes a gente, quando está estudando, a gente percebe, antes não, porque tá vendo as pessoas fazendo muita coisa aí, fala assim, não vai falar, se você fica perto de uma pessoa que ela tem uma energia ruim, se você fica, só reclama, a sua energia também enfraquece. Não, a energia nossa do outro é a mesma, é eletromagnética. Não é que vai, é que elas são desreguladas por natureza. O momento está bom, o momento está ruim. Claro que quando uma pessoa está se sentindo bem, ela está carregada de mais elétrico e menos magnético. Por exemplo, os animais, eles têm mais magnético. Por isso eles são selvagens, são brutos. Um exemplo, lá atrás, no primeiro milênio, tivemos aí monstro, monstrão, monstrondante, monstrinho e monstrengo. Nós vamos fazer umas 5 fases aí de monstro gerado numa energia ruim, magnética. Então a gente veio evoluindo, aí conseguimos no segundo milênio o animal racional, um pouco mais do elétrico, para dar mais um controle. Então o pensamento ele foi elaborado para lapidar o pensador. Então os animais, e tem gente que tem muita carga magnética, então essas pessoas elas são bravas, porque não tem controle nessa carga de magnético aí. Tem mais magnético e pouco elétrico. Então impera mais o mal, né? Mas a pessoa vindo se reconhecer num livro tem como endireitar isso aí. Porque tudo aqui já não tem nada perfeito aqui, né? Tudo é deformado. Tudo que estamos aqui estamos nessa casa provisória e essa casa ela é deformada. Porque a própria mãe, a natureza, que elaborou isso, ela também está deformada e desregulada. Então, se ela não regula, os filhos também não. Mas acontece que isso mudou em 1935. Como preparou as duas máquinas, chegou o final dela em 1935, Imaginação e Pensamento, e de 35 em diante entrou a energia racional, que é uma só, a energia racional. Para reger a terceira máquina, a regência é o comando, porque a elétrica e magnética perde lá o comando em 1935 e entra a nova fase, energia racional. E a energia racional é um polo só, não tem duas divisões. Então, quem começa a conectar nessa energia começa a expulsar todos os males. Por isso a gente fala, vem para o livro, que é melhor para todos, né? Se reconhecer, né? Porque esse banner aqui, acima é pensar, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, sem mais delongas, vou explicar ali a questão. Todos nós somos aqui divididos em duas categorias, né? São bichos racionais divididos em duas categorias: animal racional e o irracional. Então, como está dizendo aí, quando o animal racional ele perde essa vida aqui de animal racional, por a fase lá ter mudado em 1935, ele não vai nascer mais nessa classe de animal racional. Não vai ser mais, não vai ser humano, vamos dizer assim. Então, por quê? Porque a fase terminou. Então, essa energia eletromagnética, ela está varrendo todos os feitos dela, a fase de energia eletromagnética. Então, por isso está aí. E a natureza que mudou de fase, ela é racional. Ela está apertando todos os seus filhos, porque somos ferramentas dela na realidade.
porque fomos gerados nesse pingo d'água mágico aí. Alguns chamam de sêmen. Nós colocamos os nomes, os médicos, os cientistas, colocaram os nomes de sêmen e espermatozoide. Mas para o mundo racional é um pingo de água. Um pingo de água choca, né? E choca e gera vida em todos os sentidos, bicho para tudo quanto é lado. Então a Terra produz, tudo sai através do magnético. Então quando de 35 para cá, quando o animal racional ele perde o dínamo dele, que é o coração, para de bater, então se ele estiver conectado na energia que está descendo, o eletromagnético está descendo para a 22ª eternidade. Então ela vai, porque na natureza nada se acaba, tudo se transforma de uma vida para outra vida inferior, tá? Então, esse é o perigo daqueles que ainda rejeitam. Alguns já sabem de cultura racional. A cultura racional já está bem divulgada aí. Muitos estão acreditando no pensamento, estão botando fé. Aí eu tenho fé, eu tenho minha crença, eu tenho minha religião, mas ele não se reconhece. Aí ele não sabe quem ele é, não sabe por que veio aqui, não sabe por que nasceu, por que está em cima dessa terra, de onde que ele veio, de que forma que ele poderá voltar se quiser, porque a vontade sempre foi livre desde o princípio. E a gente está aqui divulgando o livro. A gente não está preocupado, a gente oferece o livro, porque cultura racional não é para discutir, cultura racional não se discute, né? Porque ela também não veio para competir com ninguém, porque não tem nem cabimento. É, é uma energia superior a todas as energias, que é a energia do verdadeiro Deus, porque Deus só existe um. E Deus, racional superior acima de todos os raciocínios, a energia dele, como já falamos aqui, é outra. Não é energia eletromagnética. A energia eletromagnética é do irracional, porque o irracional, ele não desceu de lugar nenhum, ele foi feito aqui. Caso da categoria. Caso já da descida, por isso que existe o irracional. Já para esse pingo d'água, ele vai descendo, ele vai progredindo, o progresso dele é descer. E o nosso é subir, porque nós somos habitantes. Nós não somos o pingo d'água, nós somos habitantes. Mas fomos gerados nessas duas energias eletromagnéticas, quer dizer, a casa provisória. Então, perdendo a casa provisória e o habitante está desconhecido de si mesmo, significa o quê? Que ele está preso, ligado ainda na energia do chão. Automaticamente, ele por si próprio, por tomar a decisão de não querer se reconhecer, ele começa a descer de categoria. Não vai nascer bicho. E Deus não tem nada a ver com isso aqui. Essa aqui foi um crime que uns tantos cometeram por ter vontade de permanecer em cima da parte que não estava pronta para o progresso. E tudo veio descendo em degeneração. Tudo virou água. Aquela planície toda virou água. Então, por isso estamos dentro de uma bolha, um campo eletromagnético que fecha em cima e embaixo. Dentro da bolha que é onde nós estamos, dentro do... O racional fala dentro do globo, está escrito no livro, dentro do globo, vocês aí dentro do globo. Isso significa que nós não vivemos em cima de globo nenhum, que todo mundo acha que a Terra está girando, um globo que gira, né? Não vou mudar de assunto não, só segura aí. É, só para falar para vocês que a enganação é grande, né? Depois eu vou fazer um vídeo, uma filmagem que eu peguei falando do Sol. De forma que é o Sol, porque o Sol que é mostrado para nós aí não é essa realidade. Quem estuda cultura racional sabe disso aí. Então, continuando o assunto aqui. Então, a pessoa estando aí ligada nessas duas energias, quando o dínamo da máquina para, automaticamente ela vai. Primeiramente, ela sobe. Ela vai subir para o eixo. O eixo da galáxia. É a galáxia Terra. Não é o eixo
a Terra porque a Terra não tem eixo. Isso está nos estudos aí de cultura racional. E quem escreveu isso aí foi um habitante muito elevadíssimo, superior a todos nós, que é o racional superior da Terra. E ele fala, tem lá as instruções do que é isso aqui, do que é essa deformação, né? Porque tudo está indo a regresso, tudo está em degeneração, por isso que aqui não existe certo, não existe correto, porque está desregulado, não existe puro, pureza aqui numa deformação. Então a gente está contaminado. Quem está contaminado? Não é a personalidade que foi gerada pelo pingo da água. Quem está contaminado é o habitante que perdeu seu corpo de massa cosmológica, que foi dividido em 7 partes, né? Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, e formou não só de um, mas dos tantos que estavam ali, que cometeram esse crime de transformar uma pureza em algo podre. A realidade é isso aqui, matéria é isso. Matéria é um conjunto de ruína e, por ser um conjunto de ruína, por si próprio se destrói, né? Automaticamente. Então, o significado dela é uma vida provisória. A pessoa nasce, cresce, floresce, murcha e morre. Depois que morre, muitos, por não se reconhecer, eu também não me reconhecia, eu não sabia para onde ia. E sempre fazia essas perguntas. Esse pessoal que morre aí, às vezes até um evangélico, tá? A maioria tudo evangélico, né? Tudo são cristão, porque independente da igreja, outro está numa, outro está na outra, mas é a mesmo, o cristianismo aí se dividiu muito. Então, até nos estudos de visão, onde há divisão, não existe verdade. E são essas categorias de animais aí que, após a morte, a pessoa ela passa a viver uma vida inferior à outra. Então, vai descendo conforme a necessidade dessa água que ficou impura, ela tem que ir filtrando. E cada vez que ela vai minguando, descendo de categoria também, ela vai se purificando, porque quando chegar no final, ela está purificada. É como uma filtragem. E nós é o contrário. O habitante ele tem que subir. Então, a fase de 35 para cá é a fase de aparelho racional. É uma evolução. Nós vamos transformar esse corpo aqui num aparelho. Por que vai ser transformado? Porque esse aparelho vai receber uma energia pura, uma energia de Deus. Por isso que eu falo, Deus não está nessa energia deformada, ele está na energia dele. A energia dele é racional. É uma energia superior a todas as energias. E muitos estão renegando isso aí, não querem vir para dentro. Querem ficar lá na ilusão com o pensamento, porque o pensamento ele não foi feito para acertar de maneira nenhuma. Porque ele fala lá, o pensador perdeu o direito de viver porque a fase mudou. O habitat natural não é esse, nós não estamos no nosso natural, o nosso natural é de corpo, de energia, de massa cosmológica, e não é esse corpo de matéria, né? Gerado por um sêmen, por um espermatozoide, que nós, seres humanos, colocou esse nome, mas é um pingo d'água mágica que gera uma vida provisória, mas uma vida contaminada, né? Desregulada, porque é o mundo dual, né? Que fala dualístico, certo ou errado, bonito ou feio. Porque é uma vida provisória. Então, por isso, muitos aí, quando terminam, não conseguem nem chegar nos 50, outros já acabou de nascer, já morreu, e enfim, são assim, sem controle. Não tem controle, não tem estabilidade. Uns aninhos de vida, daqui a pouco já se vai o pingo da água. Mas a pessoa não se reconhecendo, o perigo está aí. Se ela não se reconhecer acreditando nessa energia ruim aí, que nessa energia ruim existe um Deus, é terrível. Então a gente está aqui fazendo a divulgação, não colocando pressão psicológica, não querendo aqui discutir, né? Porque cultura racional não se discute, a gente vem de todas maneiras, de todas formas, tentando explicar o que é essa deformação, o que é esse mundo, porque tem muitos, isso está escrito na capa do universo, em
em desencanto, porque o universo todo está encantado, tanto os físicos e os metafísicos, vou falar assim, os seres invisíveis, os invisíveis da encosta de anil, tem muita coisa aí, são hostis, tem aí os rufos, os sulfos, são esses seres aí que ficam é, abduzindo as pessoas, fazendo aparição, são bichos com cheiro de enxofre, porque eles se alimentam de gases aquidosféricos. Enfim, eles gostam de cheiro ruim. Essas pessoas que andam na rua com esse cheiro aí, eles estão grudados neles. Eles incorporam neles. São esses seres aí foram gerados do magnético. Eles não desceram junto com nós, não. Isso aí foi feito depois aqui para a lapidação de todos nós. Isso que é verdade. A igreja colocou como diabo, como Lúcifer, como bicho, né? Bicho. São os Exus que foram gerados no chão. Tem um cartaz nos vídeos que a gente mostra aí. É astral inferior, abaixo do Sol, e tem um astral térreo, que são esses seres ruins aí que foram gerados no magnetismo. O magnetismo é mal puro, mal puro. Então eles ficam aí, muita gente fala, na ufologia tá cheio de gente aí por não se reconhecer, querendo contato com esses seres aí. Esses seres aí, depois que eles vão minguar, eles vão voltar a ser a energia pura, porque eles foram gerados, tanto irracional como o irracional, como esses seres aí invisíveis, quando a energia se purificar, acabou eles. Eles não existem, não deixarão de existir, porque eles foram feitos provisoriamente. Agora, o habitante é o que tem que se reconhecer, porque ele tem que se ligar na energia dele. Então ele tem que subir, ele não tem que acompanhar ainda a energia que está ruim, descontrolada, descendo. Então ela está num processo de progredindo, mas o progresso dela é descer. É como uma água suja, você põe para filtrar, ela passa por várias camadas de filtro para chegar pura embaixo. É a mesma coisa, a energia eletromagnética que se deformou, ela ficou impura. Então, no meio dessa impureza, ela gerou essas vidas provisórias. Então, o corpo de matéria é um corpo contaminado por essas duas energias. Então, por isso que o pensamento e a imaginação, no lado esquerdo é magnetismo puro, a imaginação, e o lado direito é elétrico. E os dois ficam brigando. Uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora quer fazer, outra não. O elétrico é o externo, é o tudo que se vê. E o magnético é o interno, aquele que se esconde. São duas caras, duas personalidades, a de fora e a de dentro. Isso está no estudo de cultura racional também. Então, por isso que a gente está aqui fazendo a divulgação, não para mostrar que a gente está sabendo. É porque o raciocínio ele vai se desenvolvendo. Então, amar o próximo como a ti mesmo é oferecer o bem sem olhar a quem, é salvar todos, né? Salvar entre aspas, porque na cultura racional não existe salvação, existe o retorno da onde nós saímos. Não devia sair. Então, a explicação do pingo d'água é isso aí, a origem, a categoria. Então, tem a categoria de pedra. Tudo é água. Tudo veio da água, não veio do pó. E o pensamento, a finalidade do pensamento é essa. O pensamento é o verdugo do corpo, porque ele só foi fabricado para lapidar o pensador. Quem é o pensador? O habitante que perdeu seu corpo de massa cosmológica e está provisoriamente dentro desse corpo contaminado aí, degenerado. Então, muitos, por não se reconhecer, acham que a personalidade, a segunda vida, vai subir. Ela não sobe, o que sobe é o que está dentro. É o que veio lá de cima, é o que perdeu a vida. Morreu. Nós morremos, perdemos a vida eterna. Estamos contaminados aqui, então nós vamos ressurgir de novo, voltar. E o início dessa fase de ressurgir, voltar ao nosso estado original do limpo puro, e perfeito e eterno, deu início em 1935, quando ele fala: fecha tudo, encerra tudo, na tenda Francisco de Assis, não atenda mais ninguém, porque vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder, e quem tiver comigo será salvo. Quer dizer, o livro é dele, é de Deus.
que não foi nenhum comedor de arroz e feijão que elaborou aí um pensador e imaginador que fez esses livros, não. Quem fez esse livro foi um habitante do mundo racional que teve coragem de descer e vestir a roupa de bicho para salvar a bicharada do chão, porque Deus não criou bicho. Os irracionais foram criados no 15º degrau. Então, os habitantes já estavam aí todos contaminados já, se contaminado com a... então nós fomos perdendo esses graus e continua a descida, porque essa energia, ela é água. É uma água deformada. É um pingo de água com uma goma elétrica e magnética geradora de vida provisória. E quem estiver pensando, imaginando, tá ligado nela. Então ela tá descendo, vai arrastar tudo, porque ela de 35 para cá, os feitos dela, como a fase mudou, a natureza agora, o comando tá na energia racional, a natureza é racional. Então ela para quê? O intuito de quê? De ativar a terceira máquina na cabeça, que é a fase de aparelho racional. O habitante que se reconhecer a si mesmo, ele vai evoluir por um corpo, né, mais forte de aparelho, um aparelho racional. Já é outra categoria, mas uma categoria de subida. Agora fica aí acreditando que vai vir um salvador salvar nessa energia ruim aí, sem a pessoa saber quem ela é, não tem condições. Estão iludidos, por isso que eu falo, o livro é Universo em Desencanto, para desencantar. Tudo isso aí foi necessário as catequização, as igrejas, sofrimento, os que fizeram dívida com a própria natureza. Porque tudo que nós temos aqui, nós temos que agradecer é a mãe, a nossa mãe, verdadeira mãe, é a natureza. Porque somos produtores o quê? De filho e irmão, mas você não é dono da vida, você não produz nada, você é um prisioneiro. Acorda tu que dormes. Eu sempre gosto de falar isso, né? Acorda tu que dormes. Quem é? É o eu, tá lá dentro, lá, sossegado, achando que a vida é essa mesmo. Eu não vou fazer isso, eu vou pegar nesse livro, não, porque isso aí isso aí para mim não tem significado nenhum. Ele acha que o pensamento é dele. E o comando vem da dona. Quem é a dona do pensamento? Quem foi que fabricou o pensamento? A mãe, a natureza. Tá na energia dela, o corpo tá na energia dela. É uma casa provisória. Deu para entender, meu senhor, minha senhora? Porque o perigo é de quando o dínamo dessa máquina é o coração, que é chamado de alma. Por que chamado de alma? Não existe espírito e nem alma no corpo de ninguém. A alma dessa máquina é o dínamo que bate, porque a máquina ela foi projetada para... quando ela vê uma fêmea, a fêmea vê um macho, os dois se acoplaram. Para quê? Para produções de outros aparelhos, dizer assim, de outras prisões, né? Para quem já tem um conhecimento mais avançado, para o habitante. Porque antes de 1930, o que acontecia? Morria e nascia de novo, morria e nascia de novo. E ainda continua morrendo e nascendo de outro, mas só que agora, de 35 por cá, morre e nasce de novo, porque a natureza nada se acaba, tudo se transforma de uma vida superior para uma vida inferior, descendo, acompanhando a energia eletromagnética. Ok, meu senhor? Então venha para o livro enquanto você pode. Quando a gente está divulgando, é agora, é já. Porque cultura racional não existe mal. Lá só existe bem, só existe pureza. Não tem nada de fazer mal. Então as pessoas ficam falando, eu vou sair daqui para ir ali. Eu vou sair de uma religião para ir para outra religião. Cultura racional não é religião, não é ciência, não é filosofia, não é seita. Não tem doutrina, não tem casa de pregações, não tem ajuntamento. É assim, cultura racional. Vou dizer um trecho meu, é ado, 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 cada um no seu quadrado. Cada um nos seus lares receberão todas as informações necessárias e precisas para o seu desenvolvimento. E as demais coisas vai ser controlada para a sobrevivência. É só o necessário para sobreviver e se reconhecer e voltar para casa. Acabou essa ilusão de querer construir isso na deformação, se está tudo descendo, descendo, descendo. Aí o dínamo parou, desceu, porque continuou ligado no chão. Os que já desceram já foram, já estão no. É um caminho longo, mas pior do que agora.
o sofrimento vai ser pior, porque perde o vínculo com a origem. Não vai ter máquina do raciocínio no irracional. Tem a glândula pineal, mas não tem máquina do raciocínio. O habitante que desce, não é a personalidade, é o habitante que desce, por ele não se reconhecer. Ele está iludido nesse corpo de lama, achando que a vida é essa mesma. Então ele desce, desconhecido de si mesmo, perde o vínculo, não tem mais noção que já foi um animal racional, que já teve aqui, já teve família, e tudo isso. Vai descendo, cada vez que desce, muda de classe, de bicho inferiores, até sumir. É a purificação dessa água que o progresso dela, quanto mais ela desce, mais ela vai se purificando, vai se descontaminando. Quando ela descontaminar tudo, volta. Aí o habitante lá volta também, mas a volta vai ser grande. O sofrimento também é grande. Então é isso aí, venha para o livro com mais detalhes, mais informações, a gente passa só o que a gente sabe mesmo, né? Então a gente também está continuando estudando, continuando lendo todos os dias, lendo um pouquinho, persistência na leitura, que as coisas vão mudando naturalmente e a gente não sente. A energia racional ela vai trabalhar na máquina do raciocínio. Porque muita gente pega o livro e fala assim, não estou entendendo nada, muita repetição, que é isso, que é aquilo. Mas não é para o pensamento. A energia que vai fluir do livro em forma que está em forma de letra é para a máquina do raciocínio, é o habitante, é um corpo de energia que está em forma de máquina do raciocínio. Então ela vai ser destravada, porque ela desde o início ela estava oculta. E agora chegando no término, a fase muda, ela tem que ativar ela. O pensamento e imaginação, quem estiver pensando não vai acertar mais nada, porque o pensamento ficou obsoleto. Então não adianta rezar, nem orar, nem fazer isso, porque não vai sair do chão. Então tá aí, pessoal. Venha para o livro enquanto você pode. Salve para geral, salve a todos. E vamos que vamos. Pegue no livro.